Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos logo mais já começar então o nosso webinar falando sobre usar uma ferramenta, o Red Expert, para fazer seu filtro, buscar melhor itens, conjunto de itens, fazer seleção de itens e mais algumas curiosidades relacionadas ao Red Expert. Vai ser lembrando que nosso webinar ele é feito junto com, patrocinado pela DigiKey, nossa patrocinadora e nosso apoio, e é um grande prazer trazer mais essa apresentação para vocês. Peço também, se vocês fiquem à vontade de fazerem qualquer tipo de pergunta, envie para nós aí via chat e depois será respondido pessoalmente. Eu mesmo retorno essas posições. E a qualquer momento, quando vocês precisarem de mais informações também, me avisem, vai ser um prazer também fazer um retorno. Outros tópicos relacionados à VURT que vocês gostariam que a gente trouxesse para cá, algum seminário que você já tenha visto também da VURT, que você gostaria que a gente trouxesse em português, também me avise, ou algum assunto, sempre bom a gente ter algumas ideias, alguns pontos aí para a gente trabalhar, tá bom? Então, essa é a capa do nosso item e hoje vamos falar basicamente de Red Expert, né? Então, nada melhor, nada de já ir direto para a página da nossa, do Red Expert, para trazer para vocês aqui falar sobre o software em si, né? Bom, o Red Expert é um software, ele é muito fácil. Se você digitar Red Expert no seu Google, vai ser o primeiro que aparecerá ali. Se não for o primeiro, vai ser o segundo. Mas enfim, o Red Expert ele é uma excelente ferramenta gratuita online, você não precisa baixar nada, em que você tenha acesso às nossas ferramentas de busca, seleção, filtro, tá? Muito interessante. Você também vai encontrar ela na nossa aba de Products and Services, aqui, Red Expert é uma das ferramentas, que não tem só essa ferramenta, vale a pena você dar uma fuçada lá depois, não vou perder muito tempo aqui, mas tem desde a busca de bibliotecas de desenhos para Altium, CAD, enfim, 3D, Eagle, né? Como também outras ferramentas como Reference Designs, enfim, vale a pena depois dar uma olhada em Innovation Application, tá bom? Bom, clicando lá em Red Expert, ele vai pedir um usuário e senha, algo muito simples, rápido de ser criado, não demanda tempo e nada muito complicado, e você vai entrar aqui já diretamente na nossa página do Red Expert. O Red Expert vai aparecer aqui o seu usuário e senha, no caso o meu, né? E ele é uma ferramenta, a grosso modo, eu poderia dizer inicialmente que é uma ferramenta de busca de componente, mas busca inteligente. Mas hoje, conforme prometido, a gente vai mostrar outras capacidades a mais, né? O que mais ele pode prover, né? Além de uma busca de componentes. Então, a primeira item que eu gostaria de já entrar aqui, EMI Filter Design. Quando eu clico em EMI Filter Design, ele já entra diretamente aqui para eu fazer projetar um circuitinho LC, um CL ou CLC, um PI, o pessoal chama de LLC, enfim. Aqui o LC, o CL, o PI, né? O T-Filter, esse nosso amigo aqui, e aí vai, alguns outros com mais de um estágio. Nesse caso, a gente não está utilizando os nossos indutores modo comum, estamos utilizando os indutores simples e com capacitores, é um casamento, tá? O que eu recomendo, aqui muito legal, até depois você pode deixar salvo, você pode entrar com o seu projeto, então você poderia colocar aqui, projeto, filtro, interface, eu vou colocar aqui WE, enfim, poderia XYZ, o nome que você quiser, o nome que você salvar. Aí, óbvio, ele vai pedir alguns parâmetros de entrada. Então, as ferramentas, o bom é que elas já são muito intuitivas, né? As informações de entrada, saída, impedância de carga, depois o ruído, impedância, mais ou menos a frequência de chaveamento ali que você estiver trabalhando, e a alternação desejada e uma frequência. Eu não vou mexer nada aqui, só vou utilizar como um exemplo. Então, eu poderia usar aqui o LC, né? Simples assim, coloquei meus dados de entrada,
Aí eu dou minha próxima caminhada ali. Aí, olha só que legal. Eu consigo fazer uma... Lógico, aqui ele ficou comprido, mas você percebe que você, mesmo nessa tela minha desfavorável aqui, que está comprimida para visualizar bem, você consegue visualizar todos os dados só passando com o celular, com o ponteiro ali do mouse, tá? Vocês estão vendo aí, ó, DB, tá muito fácil. Então, conforme a gente solicitou, realmente a maior atenuação ali, né, nessa faixa aqui, 5 MB. Bom, e ele já me traz aqui, então você vai precisar de um indutor de em torno de 2 micro e um capacitor de 2,2 microfarad. E aí ele traz os itens. Aí aqui você tem a oportunidade, inclusive, eu vou entrar aqui no indutor, de ver quais possíveis itens poderiam ser, né? Ele me traz primeiramente, como a minha corrente não é alta, ele me trouxe o de menor corrente. Por que o de menor corrente? Porque ele já está tentando fazer um circuito mais econômico possível para você, né? Então ele pensou realmente para você não ter nenhum custo, né? Nenhum custo extra, tá? Legal. Muito bem. Vamos voltar aqui. Então tá, só dei mostrar as possibilidades. Já me traz aqui os cálculos em cima, né? Cálculo de indutância ideal e capacitância ideal. E aí ele traz as suas curvas, então a perda de inserção. Depois ele também traz aqui, por exemplo, já carga de entrada, carga de saída, enfim, bem interessante, né? Com as atenuações, tá bom? Bom, feito isso, você já pode ir para o summary, que nada mais é do que ele vai trazer aqui os itens que você especificou, tá? Como também as características do seu filtro que você acabou de criar com LC e já fez os cálculos ali para você, né? Então não tem perda de tempo nem nada. Ó, a maior perda de 6 dB em 150K, legal. Edit. Isso eu poderia e volto lá para o início, né? Aí eu posso entrar novamente outros dados aqui e tem um outro filtro. Vamos simular aqui um outro filtro aqui, vamos pegar um diferente aqui, um pi. Então nesse caso aqui, lógico, aí pi ele está trazendo os dois, ele falou, olha, então vamos utilizar dois de 2 micro, né? Bom, você já deve ter sacado aí, na verdade, nesse caso aqui, eu estou utilizando, poderia ser algo muito simples, né? Seria a somatória dos dois aqui, eu já ia chegar na mesma característica do filtro anterior, né? Mas eu estou fazendo aqui em dois, utilizando a topologia em pi, sendo dois capacitores iguais, idênticos, né? Olha que legal, aí eu posso dar um print para compartilhar com alguém e posso enviar, ó, vou utilizar essas são as características do filtro e já está aí. Simples assim, tá? Então essa é uma ferramenta muito legal. Vamos voltar aqui. Enfim, poderia passar aqui a tarde aqui fazendo simulações. Vou pegar um cara diferente aqui. Vamos pegar, vou mexer a minha carga, vamos colocar 6, sei lá, noise 2. Atenuação eu quero 10 dBs na frequência tal. Tô brincando aqui, vamos ver se é possível. Legal. Então, ele trouxe, mudou ali as características, e assim vai, né? É intuitivo, não tem muito o que fazer diferente aqui. Ele já simplificou isso pra gente, né? Aqui as características, os itens, então, ó, 12, impedância 2, desculpa, a carga em 6 ohms, né? Legal. Bom, o Red Expert faz mais do que isso. O Red Expert ele permite a gente fazer algumas brincadeiras a mais do que essa que a gente está falando. Então, aqui está carregando. Como eu falei, é uma ferramenta online, em que basta você não precisa baixar nada, basta você fazer um login, um usuário login, uma senha totalmente sua, né? E aí você pode fazer fazer algumas buscas. Depois eu faço dar uma passada um pouco mais completa. Então, o que eu fiz aqui? Só voltando. Essa é a cara inicial. Eu cliquei aqui em Fast Easy Component Selector, tá?
E o primeiro item que eu gostaria, já que a gente está falando em filtro, nada melhor do que a gente, vamos buscar um filtro modo comum. Então, se antes eu estava falando um LC, né, um modo diferencial, agora eu vou falar em modo comum. Vamos pegar aqui numa fonte, vamos pegar aqui num data line. Então, todos os nossos itens vão estar aqui disponíveis aqui dos editores modo comum, só que o diferencial está aqui, ó, no canto, System. Tá? Eu clico aqui em System. Agora vamos fazer qual é o ideal do indutor de modo comum para uma determinada aplicação. Vamos supor que essa aplicação aqui seja, vou pegar VCC, vamos pegar a data line, tipicamente um USB, um vídeo. Eu vou querer, vamos supor que vou manter exatamente essa característica, depois a gente muda. 15 dBs. Assim, quando eu selecionei data line, ele supõe, tá? Ele supõe que a minha carga interna seja de 50 ohms e a carga de saída 50 ohms, tá? Então, aí eu coloco a frequência, que eu quero ter a maior atenuação de 15 dBs. Nessa frequência aqui eu quero ter 15 dBs. O que eu recomendaria? Fiz meus testes de compatibilidade e exatamente foi essa característica, nessa frequência que eu estou com os meus ruídos. Legal, quero atenuar nessa frequência exatamente. E vou fazer um display settings. Ok. O que acontece aqui? Ó? Ele já trouxe uma diversidade enorme de itens que podem atender com 15 dBs. Na verdade, ele tem até mais, ele fala de 30. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar de ser bonzinho. Em vez de 15, eu quero no mínimo 30. Aí ele vai me ser... Ainda tem 6 itens. Eu quero piorar um pouco. Vamos só... Bom, vamos deixar como 34. Só para eu trazer poucos itens ali de visualização. Opa. 34. Legal. Opa. Não foi ainda. 34. Então você pode ir brincando com as características para quê? Você ir diminuindo os itens aqui. Por quê? Eu só quero fazer isso para facilitar na visualização. Ele me trouxe 3 itens da mesma família, inclusive. Eu vou selecionar os 3. Para quê? Para a gente poder ter uma comparação entre eles. Seja em modo comum ou modo diferencial. Tá? Então eu poderia visualizar com maior detalhes aqui o modo comum. Então essa curva aqui, as curvas são muito parecidas, diferente é o pico. De longe, eu diria que esse aqui é o melhor item, né? Ele está com a melhor atenuação. E ó, interessante, vamos só comparar os itens agora, voltar aqui uma coisa. Pessoal, só ver aqui. Nesse caso aqui, a maior indutância está sendo a melhor curva, mas não necessariamente isso quer dizer, tá? Porque às vezes você está com a maior indutância, mas a curva onde você quer atenuar não é a ideal, tá? Mas só aqui você já selecionou 3 bons itens e as curvas depois modo diferencial, né? Então aqui, enquanto o pico aqui está sendo em 38 mega ali embaixo, nesse caso aqui ele está em 170, ou seja, são curvas deslocadas, né? Legal. Bom, então, só por aqui a gente já teria selecionado o melhor indutor de modo comum para essa aplicação de dados, com mais de 34 dBs em 250, certo? Agora, vamos alterar essa frequência aqui. Vamos trazer ela para 50 MHz, sei lá. Vamos dar um display. Trouxe outros itens, tá? Ele trouxe outros itens que ele recomenda, como por exemplo esse cara aqui, ó. Por acaso, os nossos itens que a gente havia selecionado, eles também atendem bem com 50. Vou até alterar mais aqui. Deixa eu, em vez de 50, vamos deixar em torno de 2 megahertz. Tá. Deixa, ainda tá aceitando esses caras aqui. Mas eu quero quem tenha no mínimo 40 dBs. Só para vocês percebam que eu estou brincando, né? Nitidamente eu estou brincando com as curvas. Legal. Ele trouxe alguns outros itens, mas como eu não tirei aquelas curvas dos itens anteriores, elas continuam aqui, ó.
elas continuam sendo selecionadas. Deixa eu só acertar meu zoom aqui que eu andei mexendo. Perfeito. Então, aqui vocês estão vendo, ó, ele tem as curvas dos anteriores que eu havia selecionado e essa curva principal nova, né, que eu selecionei, que é apenas de um item só nesse momento. Deixa eu tirar essa curva aqui. Ele me sugeriu outros itens, né? Então vamos ver os outros itens aqui selecionados. Agora, importante, sugiro tirar esses outros itens que não estão sendo usados, né? Para cada característica ele mantém um item. E ele vai fazendo o filtro, ele vai jogando com os itens que a gente selecionou, né? Conforme eu seleciono, então, aqui ele agrega o item aqui embaixo. Eu poderia ter também, por exemplo, vou tirar esse cara aqui, poderia ter somente movido ele aqui para baixo, tá? Aí ele é agregado. Nesse caso, esse item aqui, eu acho que ele é muito especialista. Eu vou tirar ele daqui, vou deixar só esses outros aqui. Maravilha, tá? Então, assim, não tem muito segredo. Veja como é simples, né? Basta você vir aqui, tirar esse filtro daqui. Basta você vir aqui, adicionar qual a sua aplicação, clock, vídeo, USB, por exemplo, ele considera data signal, mas poderia ser uma CAN, poderia ser 486, né? 485, perdão. E também um VCC, aí você abaixa a carga, você vai ter mais itens, né, possíveis. Ou também esse aqui, User Define, ou seja, você conhece já bem a sua carga, como ela se comporta na alternada, né? Que isso vai variar. Mas você pode vir aqui e você definir as cargas que você tem na entrada e saída, tá bom? E aqui eu entro diretamente a atenuação, que é muito interessante. Tá bom, pessoal? Essa é para essa aplicação bem interessante. E outros detalhes você pode ver aqui, né? Por exemplo, você poderia fazer um filtro pelo tamanho, pela atenuação também, como eu fiz ali. Aqui eu determinei 40 dBs, então eu caso ali exatamente o que eu quero. Se eu quero que já tenha certificações automotivas, tá? Então, eu posso fazer a busca do item do jeito que eu achar melhor. Pela série, pelo tamanho, e todos eles, conforme você clica, você já abre, deixa ele abrir aqui, o datasheet dele. A partir dali mesmo você já tem o datasheet, tá? Que é muito simples, que é muito legal. Muito bom. Outras coisas interessantes aqui, eu diria o seguinte, que eu acho bem interessante, vou voltar aqui. Você fez o filtro, então vamos gerar novamente aqui. Agora eu vou pegar a pior aqui, vou deixar em 800. Opa, eu posso fazer assim também, claro, 800 kHz. Fazer um display. Acho que para isso, ele não teria um. Vamos ver aqui. Peraí, deixa eu só. Aqui, tem que colocar o reply. Legal. Eu preciso ter clicado aqui no reply, né? Refazer a busca. Então, deixa eu tirar esses itens e trouxe 29 itens possíveis. Suponho que eu estou desenvolvendo com um outro engenheiro, tá? Eu fiz uma inicial, ou supondo que você queira enviar para mim, para que eu te envie a amostra. Lembrando que eu posso enviar a amostra gratuita de todos esses itens. Bastaria você vir agora aqui em Share, copiar, ou já adicionar um e-mail que você queira enviar, copiar e enviar para quem você queira. Ele vai ter exatamente essa visualização dessa tela aqui, dessa busca que você fez, esse filtro que você fez, né? Eu quero uma atenuação maior do que essa, eu quero, nessa posição, eu não quero só 20, eu quero 40, vamos ver aqui, display. Então, já trouxe 7. Então, pronto, eu quero esses 7 itens. Você poderia só vir aqui, pode selecionar ou não, mas enfim. E eu gostei desses 3 itens. E clicar em Share, e aí você vai poder compartilhar exatamente essa tela com alguém, tá? A pessoa não precisa ter cadastro nem nada, é muito simples. Ela já vai poder abrir e visualizar exatamente o que você está vendo. Eu falei, eu gostei de trabalhar com esses itens, tá? Muito bom. A mesma coisa eu posso fazer, por exemplo, aqui eu usei o Commode Shows para a data line,
idêntico seria para Powerline, vou só abrir para mostrar para vocês a interface como é idêntica, mas para fontes, a grande diferença de fonte é que normalmente 80% dos itens vão ser PTH, vai ter um pouquinho SMD também. E todos 100% deles vão ser com as bobinas separadas, vão seccionadas, separadas, para garantir isolação, né? E também 100% aqui desses itens suportam correntes, bom, suportam correntes maiores, mas no mínimo a faixa de tensão de entrada típica de fonte, né? Então, você vê que a interface é a mesma, né? E nesse caso, dificilmente eu iria passar aqui data signal, ia ficar só em supply voltage aqui, tá? Legal. Vamos voltar aqui então no Red Expert. Acho que vale a pena falar talvez de ferrite. Tem ferrite bid e ferrite para cabo. A ideia é a mesma, né? Então você adicionar uma atenuação com ferrite na sua linha. Eu vou simular aqui como se eu fosse fazer utilizando um ferrite. Mas vocês vão ver que o sistema é o mesmo do que eu estava falando até agora. Qual o ferrite que eu vou ter que colocar no meio e qual a atenuação desejada. Aqui é muito utilizado para quem vai fazer um projeto, vai passar pelo CertLab, IBEC, WIMP, enfim. Lá você vai encontrar nossos ferrites, né? E por aqui fica o ideal para você poder fazer a busca. Então, sempre com uma volta no ferrite ou duas voltas, ou passando uma volta pelo ferrite ou duas, né? Então aqui você poderia fazer os mesmos critérios, aqui o critério que está original ali está muito simples, então vou subir aqui para voltage, vou querer 15 dBs, legal, vamos dar um filtro aqui. Ainda tem muitos itens, eu vou editar, eu vou subir isso aqui então para no mínimo 25 dBs. Vamos ver quantos itens já vão. Já caiu para 52. Eu vou subir isso aqui para no mínimo 30 dBs. Assim vai. Lembrando, aqui eu estou fazendo análise a partir do que provavelmente vai ser a atenuação, né, com o ferrite. Você adicionando esse ferrite no seu sistema, tá? Agora, o seu sistema ele vai ter capacitores e outros itens que não vão te garantir depois no final, lá no finalzinho, exatamente 30. Pode ser que caia para 20, 25, então é uma média ali do que a gente está prevendo, é quase um teórico ali, é mais para te orientar para quais itens correr, né? Deixei 25 só para ter mais itens aqui, legal. Bom, os 52 itens, eu vou subir um pouquinho aqui só para tirar metade dos itens aqui, só para facilitar a nossa visualização. Deixei 27 dBs, legal, trouxe 15 itens. Bom, desses 15 itens, eu tenho que lembrar o que? Outros detalhes que eu preciso pensar. Então, qual o diâmetro máximo do cabo, ou o diâmetro mínimo, né? Isso é importante, né? Não adianta nada eu selecionar o item e o diâmetro do cabo não ser levado em conta, né? Então, eu quero um que tenha o diâmetro máximo não vou usar mais do que 25 milímetros. É muito, mas já faço um filtro, né? Então, por aí você pode ir trabalhando e achando o item. Conforme você seleciona o item, ele traz aqui a característica e a figura dele, tá? Do item que você está selecionando. Lembrando que também enviamos a amostra grátis, tá? Importante. Alguns filtros são importantes, por exemplo, aqui é um flat, não adianta nada, isso aqui é para um cabo flat, né? Esse aqui é um round sólido, então uma peça única. Já esse, ele possibilita você fechar em cima do cabo, né? Então são famílias diferentes, depende da sua aplicação para ver o que melhor atende a sua característica, tá? E vai ser um prazer enviar a amostra gratuita desses itens para vocês aí, tá bom? Você que está me ouvindo agora, você pode depois me cobrar um brinde especial, vai ser um prazer te mandar depois, tá bom? Mas me manda depois no meu e-mail, que eu passo aqui depois, mas é o fabio.costa@weonline.com, tá bom? Deixei essa surpresa aí no meio para quem está acompanhando a gente. Me cobra um brinde depois. Bacana. Bom, a gente estamos falando de ferrite,
né? Mesma coisa se aplicará para o FEIT para cabo, de placa, exatamente a mesma aplicação, embora sejam visualmente totalmente diferentes. A única diferença aqui é que além para o ferrite de cabo, eu posso também fazer um outro trabalho. Aqui seria para eu atenuar determinada frequência pela aplicação, e eu posso também trabalhar para atenuar um pulso, né? Então, o pessoal fala um burst, né? Seria um pulso rápido de entrada, né? Então, aqui eu consigo dizer de quantos, deixa eu fechar aqui, de quanto que é o meu pulso, em quanto tempo e com qual a repetição em 8 milissegundos, né? Tá? Então isso é bem interessante porque aí eu consigo fazer ele me traz uma série, basicamente essa mesma série, é um item próprio para isso, próprio para burst, tá? Então ele vai transformar o seu burst em calor e ele é muito rápido, né? Ele não é uma proteção a mais que você tem na sua aplicação. Tipicamente em partida de motor, em itens que gerem um pico rápido que não se mantém, né? Não é a corrente dele de trabalho, a tensão, perdão, é a corrente dele momentânea em pico, em milissegundos, tá bom? Então aqui eu poderia, por exemplo, subir isso aqui, vamos colocar agora em 30. Vamos ver o que ele vai trazer aqui. Vou ter que alterar na mão aqui, eu acho. É, eu não sei porque ele não está me atualizando aqui o filtro, mas a ideia seria ele já me trazer baseado naquela característica. Esses são itens muito recomendados. Esse efeito é muito bacana, porque ele tem essa possibilidade de suportar muito mais do que a corrente nominal dele, tá? Então, por pico faz essa série MPS, MPSB, ela tem essa característica, né? Ela tem a nominal dela, mas ela tem o quanto que ela suporta por um milissegundo. Ou seja, olha só esse item aqui, o nominal dele é 9,5. Ou seja, mas se você tiver picos de até 97 amperes, ele suporta, né? Desde seja em um milissegundo, picos de um milissegundo, tá bom? Muito legal. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui também algumas outras ferramentas que são válidas para a gente falou em projetos, né? Então, projeto, por exemplo, de uma fonte, eu quero agora encontrar o melhor indutor para minha fonte, né? Então, vale a pena eu pensar uma fonte DC-DC ali, um Buck Boost, um CPIC, nessa ferramenta. Então, o que eu fiz aqui? Deixa eu voltar, foi meio rápido aqui. Entrei em Fast Easy Componente, fui aqui em Power Inductor. Tá? Power Inductor, cliquei e eu posso fazer um buck, um boost, não síncrono ou sincronizado. Vamos pegar um não síncrono book, só como exemplo. O que eu vou trabalhar aqui? Eu vou verificar qual é o melhor indutor, não só pelas minhas características elétricas tradicionais, tensão de entrada, tensão de saída, corrente de entrada e saída, frequência de chaveamento, mas também, vocês vão ver aqui agora, então vou dar também trago as características de perda por inserção, ou seja, perda AC em miliwatts, perda DC, perda total, a somatória das duas, e por último, a perda em calor, Kelvin. Por que isso aqui é importante? Eu tive em um cliente há um tempo atrás e a gente trabalhou nisso, a gente chegou a alguns itens, daí eu falei assim, mas peraí, qual a frequência de chaveamento? Aí ele mencionou a frequência de chaveamento, e a gente foi ver, vamos alterar aqui, porque não são todos os itens que vão trabalhar nessa frequência mais baixa. A gente tem muitos itens, são vários materiais, de acordo com o material, ele vai atuar melhor numa determinada frequência que outra, né? Por quê? Porque se eu vier aqui colocar uns... Bom, deixa eu
Deixa eu mostrar primeiro o resultado dessa busca. Ele me trouxe muitos itens, tá? Ele já me trouxe 100 itens, 100 os primeiros 100 de 188 de toda a minha linha, né? São muitos itens, o que é bom, né? Você tem bastante possibilidade. Mas eu não quero que um item que me aqueça mais que 22 kelvins aqui. Vamos ver a média dos caras aqui, ó. Eu quero itens que me aqueça até... Eu quero itens até 3 kelvins. Espera aí, só ver uma coisa aqui. Eu quero item, na verdade. Vamos continuar. Então, já me trouxe 38 itens ali com 3 kelvins. Eu quero menos. Eu quero itens de até 2. Até 2. Bom, ele vai me reduzindo os itens. Tem alguns aqui que ele não trouxe dados, então esse eu vou ignorar, tá? Os NAs. Mas, ó, ele trouxe vários itens possíveis aqui, né? Então, a partir desse HCF aqui, eu tenho vários itens possíveis. Agora, aí eu vou precisar observar outros detalhes. Eu quero também saber, ó, que o material também está sendo usado desse item, até tem gente que quer trabalhar mais com ferro, né? Ou ferrite, ou manganês zinco. Aqui também as características de perda, AC, DC, perda total. Mas eu também não quero um item muito grande. Eu quero um item, deixa eu ver uma média aqui, eu quero um item a menos, no máximo, com 17 de largura ali. Eu quero no máximo 17. Perfeito. Já diminuiu para 10. Né? Assim vai, é uma brincadeira ali de você fazer a busca. Então, o melhor item, menor em tamanho e que atende às minhas características, vamos pegar aqui alguns exemplos. Eu peguei 3 exemplos aqui possíveis, né? Vou tirar esse primeiro aqui. Características diferentes, né? Perceba que a queda de... Lógico, são indutâncias diferentes também, porque atendem à minha aplicação nessa característica. Ele fala aqui que, basicamente, ele me dá um range, né, de 10, de 6 a 11, né, os indutores são aceitos. E aí ele me dá as curvas aqui, ó, e as curvas eu posso visualizar. Ó, legal. Então, esses itens aqui são válidos, porém, respeitando a minha saturação, que é a minha perda de atenuação, a gente considera 30% da atenuação inicial. Né? Então, eu diria que, por uma aplicação de até 10, os 3 funcionariam muito bem. Para cima, para frente disso, somente esse outro item aqui que manteve a característica dele mais constante. Tá? Também são materiais diferentes. Aliás, aqui são 2 manganês zinco, um é manganês zinco, que é o laranja, e os outros 2 são ferrite de zinco. Deixa eu até pegar aqui. Ah, minto. É hiperflux. Hiperflux ele é uma liga de ferro misturada. Legal. E outra é manganesinho com níquel zinco. Perfeito. Tá bom. Então, daí dá para a gente já selecionar o item ideal, né, para minha aplicação. É comum eu ir nos clientes e falar, olha, eu coloquei o item, calculei e tal, deu certo, mas ele esquenta demais. Se ele está esquentando demais, provavelmente você tem itens melhores para utilizar, tá? Dá para brincar aqui. E se eu peguei um exemplo com uma fonte book, né? Poderia ser um boost. Vamos tirar agora o filtro daqui, eliminar um filtro, né? Porque se eu vou começar uma nova busca, aí ele traz a nova topologia, né? Então esse aqui é um boost não sincronizado, né? E assim vai, gente. Não tem muito o que trabalhar aqui. E eu poderia também trabalhar apenas nas perdas, né? Ah, tudo bem. Então eu quero um item que eu com essas características aqui de frequência, duty cycle, apenas um indutor único, e eu quero que me traga com essas características. Aí ele já me trouxe muitos itens aqui, eu tenho mais 195 itens, eu quero com essas perdas, né? Então poderia também fazer uma busca de itens dessa forma, tá bom? Power Inductors, essa seria a parte para eu fazer a seleção de Power Inductors. Existem uma outra linha muito interessante que vale a pena mostrar. Bom, a primeira delas seria a PFC, perdão, foi muito rápido ali. Seria eu fazer a seleção, deixa eu voltar aqui. Então, Fast Easy Components. Aqui
quando eu estou alterando, eu altero, eu estava em Power Inductors, lá atrás estava falando de ferrites, estava falando de indutores, né? Agora eu vou falar um pouco de PFC. PFC, da mesma forma como eu falei lá atrás, a ideia é a mesma, você tem aqui um circuitinho, ele vai fazer algumas perguntas como tensão máxima de entrada e saída, então aqui é uma full range, praticamente, poderia ser 85 aqui, mas tudo bem, e as tensões de saída, né, 400 volts, e a potência máxima, né, legal. E aí a frequência de chaveamento. E aí eu consigo fazer a busca por item, da mesma forma como qualquer outro modelo ali que eu tenha colocado, eu posso mandar ele fazer a busca aí, né? Ó, eu estou alterando aqui os dados. Deixa eu ver aqui, vou diminuir isso aqui para 100 e vou diminuir isso aqui para 200. Eu estou brincando aqui, bom, que não tem um item para isso, né? Um pico muito grande. Bom, simples assim, baseado nas suas características, qual o item de prateleira que a gente já teria para você poder trabalhar, tá? Então esse aqui seria para PFC. Há alguns outros bem interessantes de mostrar? Tem alguns outros bem interessantes de mostrar. Esse aqui é o flyback. Também temos vários itens aqui de prateleira flyback, né? Então, transformadores. Ah, você pode colocar qual a topologia, descontínuo, quase ressonante, boulder. E aqui, você pode até selecionar qual, pelo MOSFET que você queira trabalhar aqui embaixo, tá? Mas aqui seria a característica de entrada, universal. Aqui a gente deixa genérico, mas eu poderia, para esses fabricantes, a Infineon, LT, NXP, STMicro, Texas, a gente poderia fazer a busca por algum chaveador já também, né? Se por aqui você não encontrou, me avise, tá? Porque a gente pode também fazer a busca por algum item padrão aí. Eu, por exemplo, com essa base nessas características, eu vou mandar ele fazer uma busca de quais itens poderiam ser utilizados. Ele me trouxe 17 itens possíveis, né? Então aqui, eu clicando em qualquer um dos itens, ele me traz as características, tá vendo? Conforme eu vou alterando ali, ele vai alterando o 3D Viewer, muda a figura, mas muda principalmente aqui o esquemático, né? Deixa eu pegar aqui sair desses, esse aqui, um FD, aí já muda o 3D Viewer, né? Isso que eu queria mostrar para vocês só. Tá? Também é bem interessante. Lembrando, os itens que aparecem aqui, estão com status ativos, eles são itens que a gente tem ele em prateleira. Então facilita muito o envio de amostra, tá? Fica muito fácil aí para você poder trabalhar, tá bom? Legal. Vou voltar aqui em Red Expert novamente. Vou clicar em Fast Easier Connect. Todos os itens vão ter características para você fazer a busca dos itens. Alguns destaques aqui, eu diria, seria, por exemplo, para dependendo do item, eu tenho algumas características diferentes. Por exemplo, para busca do melhor varistor, né? Então eu vou ter qual a corrente máxima, potência máxima em Joule, né? E assim vai. Características específicas de cada item. Se eu for fazer o mesmo, pensando numa manta de filtragem, né? Então aí eu iria ver, vamos carregar aqui, qual a atenuação, o Mi, né, de atenuação de permeabilidade para cada um dos itens. Poderia fazer o comparativo aqui entre eles, né, como cada um se comporta, onde cada um é mais forte que o outro, e assim vai. Né? Posso fazer esse comparativo aqui das materiais diferentes, né? Esse aqui, lembrando, diferente do ferrite, ele é uma chapa, né, de ferrite, um material ferromagnético, em que eu coloco em cima de algum item, ele vai dar uma atenuação, tá? Então, aqui eu falo em coeficiente de permeabilidade, depois eu tenho automaticamente aqui o determinada frequência, qual a atenuação de desacoplamento que eu teria, tá? É bem interessante, bem interessante. São mantas, você pode colocar em cima de uma área que esteja irradiando. Isso são itens principalmente para irradiação,
né? Você quer atenuar alguma irradiação. Bem interessante também. Bom, a ferramenta, como eu disse, ela é bem completa e depende de cada item, você vai ter uma característica diferente. Se eu vier aqui em Wireless Power Transmission, para quem quiser desenvolver um projeto em Wireless Transfer, ele tem uma característica muito interessante que é isso aqui, ó, Resonance Tank. Como eu tenho várias bobinas RX ou TX, né, e visualmente elas você não consegue muitas vezes identificar qual é qual, eu posso muito bem, baseado em uma das bobinas que eu já tenho ou que eu trabalho, eu posso muito bem vir aqui, por exemplo, eu tenho essa bobina de TX, né? Posso só mover ela para cá, drop, e aí ela vai me trazer as bobinas que dão match, né? Que as bobinas que podem falar com ela. Então, as bobinas de RX que podem conversar com ela, tá? Ou que você vai ter um fator de acoplamento bom, né? Basicamente, ele está vinculado a isso. Aquelas que eu tenho um fator de acoplamento baixo, como essa aqui, ela indica, né? Mas o ideal, no mínimo, 0,5 ali, né? 0,4 eu já não aceito muito. Então, acima de 0,49 é aceitável, né? Então, ele traz ali os itens que podem se falar, tá bom? Então, até aí você consegue visualizar bastante detalhes. Aqui eu poderia fazer o filtro se é para o consórcio TI, se também poderia ver tamanhos, dimensões, a corrente máxima, tá? Bem interessante também. Bom, continuando aqui na Red Expert, como é que ele pode te auxiliar em alguns projetos? Deixa eu ver se, acho que aqui no SD, eu entrei aqui em TVS, que a Vult também tem uma linha bem grande. Bom, aqui eu não vou perder muito tempo, mas você consegue visualizar, fazer o bidirecional, agora eu vou passar para um bidirecional, estava num unidirecional, as características, né, o esquemático dele interno, né, e justamente para você poder fazer a escolha do seu melhor TVS também, tá bom? Dando continuidade aqui aos nossos itens. Bom, tem filtro pronto também, não vou perder muito tempo. Sim, aqui em RJ45, é interessante que você já consegue ver o esquemático dele interno, né? RJ45 com Ethernet dentro. Você pode ver o esquemático dele interno, bem como as características, os desenhos, e também é o tab up e o tab down. Ou se ele é duplo, tá? Então você pode fazer uma seleção ali pelo tipo vertical, de acordo com o seu projeto, para você já ir o mais direto possível, né? Olha que legal, bem interessante. Se é vertical, tá? Muito bom. E outros itens interessantes que eu destaquei aqui, todos esses outros itens, não quer dizer que eles não tenham interfaces interessantes, mas é que são um pouco mais o mesmo. Por exemplo, se eu for falar de RF, eu vou ter algumas características específicas para RF, por exemplo, como o Q mínimo, né? Vou pegar aqui, ó, o Q mínimo para determinada frequência, né? Então eu poderia fazer um filtro pelo tamanho, como aqui tem várias séries e vários modelos, de filme ou de wire wound, você vai ter vários valores ali a serem trabalhados, tá? Muito bom. Voltando aqui, a gente está já caminhando já praticamente para o fim aqui, aliás, lembrando me mandem um e-mail para você ganhar seu brinde depois. Capacitores, mesma coisa. O que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, RF Balloon, também, o Balloon, só para mostrar como interessante aqui, você pode, um exemplo, né? Você quer achar o seu RF Balloon ali, traz algumas características diferentes, como por exemplo, amplitude, fase desbalanceada, né? Tudo depende da sua aplicação. E como os itens, e quais são as características de cada item mais interessantes e mais importantes, né? Agora, eu gostaria de dar um foco aqui interessante ainda também em alguns itens, como por exemplo, os itens novos que a gente tem, mas o Hortifruti, os LEDs de Hortifruti, por exemplo, no LED, isso também serve para outros LEDs quando você for ver, você pode ver o espectral. Então, por exemplo, deixa ele carregar ali.
Conforme eu carrego o item aqui, ele está carregando, por isso que está demorando um pouco, eu já mostro aqui quais são o espectro de luz que ele vai atuar, tá? Deixa eu pegar um aqui pelas cores, um light. Conforme eu vou adicionando, ele vai me ajustando com os máximos de cada LED que eu estou adicionando. Isso é porque como cada cultura, né, cada hortaliça ou cada planta vai ter uma característica ideal de utilização espectral, né, de faixa de frequência de luz. Então, por esse motivo aqui, você tendo a característica do que é necessário para alguma produção, né, alguma agrícola, você consegue selecionar exatamente qual a faixa espectral ideal, né, para os seus LEDs. Bem interessante. Outro dia eu estava vendo aqui com o cliente, ele precisava aí numa faixa de frequência mais alta, nas faixas de frequências mais baixas, né? Então a gente compôs aqui, tá vendo? Muito bacana, muito legal. Bom, a gente outra forma de você visualizar isso que a gente estava mencionando é aqui, realmente aqui no Power Stage Design Tools. Aqui está um resumo de tudo isso que a gente estava falando, né? Então, eu quero ir diretamente para o não síncrone, um boost síncrone. Eu quero fazer o cálculo aqui da saturação do, bom, ou no indutor boost, ou PFC, né? Enfim, ou um transformador flyback, né? Saturação pela temperatura, né? Então você pode fazer algumas simulações extras aqui, tá? Pela temperatura, aquilo que a gente mostrou lá atrás, né? Então também é uma maneira fácil de chegar. Também aqui a gente tem um tutorial bem interessante com como calcular a atenuação, perda em atenuação, como utilizar os gráficos, os charts, né? Ou como iniciar a busca, né? A utilização. Então, você percebe que é uma ferramenta simples, online, e que te dá muitas características de itens e facilita muito a sua navegação e busca de itens, né? Então, eu facilmente indico esse item, essa ferramenta nossa aí para trabalhar, que é um item muito bacana, muito fácil de ser utilizado, tá? Então, minha gente, acho que era isso mesmo. Eu fico por aqui. Eu agradeço muito a todos vocês que tiveram aqui conosco aqui nesse webinar. E eu deixo os meus contatos aqui. Espera aí, vamos lá, é o contrário, Fábio. Vamos, suites, display settings, desculpa minha gente, swap. Para vocês entrarem em contato, tá? Aqui está o meu e-mail e o meu celular. Fiquem à vontade, também o WhatsApp. Entre em contato caso você tenha algum projeto, você queira trabalhar, algo que você queira que a gente possa te ajudar. Amostras gratuitas, tá? Agradecer também ao nosso patrocinador, que foi a DigiKey. E contamos com a sua presença no próximo webinar. A gente vai fazer um webinar em agosto, falando sobre conectores, conectividade. A gente vai entrevistar um especialista. Conectores muitas vezes é o item menosprezado por todos, mas que eu recomendo e vale muito a pena aí vocês participarem, tá bom? Aguardo um retorno de vocês, um e-mail, e também, caso tenha algum tópico que vocês gostariam que a gente cobrisse num próximo webinar, por favor, nos avisem. Tá bom, minha gente? Muito obrigado, agradeço a todos pela presença. Um grande abraço.